Estamos de volta para falar sobre vocação. A formação de sacerdotes foi tema de uma conferência em Roma. Mais de 2.300 religiosos abandonam o hábito todos os anos e desistem de suas vocações. A pior parte é que a maioria não são padres recém-ordenados, mas religiosos entre 30 e 50 anos. O problema que temos não é só a preparação inicial, que sofreu alguns cortes. É que não existe uma formação contínua. A formação ao sacerdócio deseja criar no coração de cada homem a mesma sensibilidade do bom pastor, Jesus. Este não é um projeto que pode ser reduzido a apenas alguns anos em um determinado período da vida. Por ser psicólogo, é comum ver o padre Amedeo Sensini em conferências como esta. Ela é organizada pela instituição Regina Apostorum e é dedicada a reitores de seminários. A especialidade dele é a autocrítica. E ele diz que os seminaristas não falam o suficiente sobre um aspecto central da vida de uma pessoa, a sexualidade. Nós temos que admitir, essa é a primeira coisa que podemos concluir ao ver o drama doloroso de casos de abusos e escândalos sexuais. Eles significam que não soubemos como formar o coração. Nós não podemos continuar a ver a sexualidade como um assunto intocável, ou que só é comentado quando jovens perguntam. Se não se fala sobre isso, existe obviamente uma contradição. A sexualidade deve ser confrontada desde o início da formação. Se um jovem diz, eu não tenho nenhum problema em me tornar padre, você precisa dizer, o problema é você, porque para um jovem normal, essa decisão de abrir mão de algo tão belo como o amor de uma mulher deveria ser um problema. Uma coisa bela e desideratíssima como o amor de uma donna, tudo isso dovrebbe criar um problema. De fato, o Vaticano já está trabalhando nisso. Em dezembro, a Congregação para o Clero publicou um novo documento, o Dom da Vocação Sacerdotal. Ele lembra que a formação de seminaristas para o sacerdócio deve ser integral e não apenas a parte espiritual deve ser desenvolvida, mas os seminaristas devem receber ajuda para formar uma personalidade estável em cada pessoa para que saibam como viver sua sexualidade em seu novo estado. Essa é uma maneira pela qual eles pretendem enfrentar a situação. Até o Papa descreveu o problema do abandono religioso como a hemorragia que enfraquece a vida da Igreja. Apesar da abertura da China ao mundo em certos aspectos, a influência política na Igreja e a perseguição aos cristãos ainda é uma realidade difícil. A maioria dos católicos da China se recusam a seguir a política da independência religiosa, promovida pelo governo chinês. Quando o Partido Comunista chegou ao poder em 1949, interrompeu as relações com o Vaticano. Em 1957, surgia a Associação Patriótica Católica Chinesa, a única autoridade sobre as comunidades religiosas oficiais reconhecidas pelo Estado. Em alguns casos, esta associação era considerada um mecanismo que contribuía com a perseguição de muitos sacerdotes e bispos, vistos como uma ameaça pelo regime. Embora nas 2 últimas décadas tenha havido melhoras, perseguições ainda acontecem, algo incoerente com a atual abertura da China ao mundo. Não falo de tortura, mas sim de outras formas de pressão, como prender pessoas sem nenhuma razão. Alguns de nossos prelados, bispos e inclusive respeitáveis sacerdotes foram presos pelo governo sem que soubessem o motivo. Às vezes, eles passam muito tempo presos, em lugares decentes, mas sob muita pressão para que passem a fazer parte da associação patriótica. During the detention, the kind of bombarding of, propositions, to join the Patriotic Association is still there. Dom Sávio conta que desde que foi para Roma, soube de vários acontecimentos envolvendo religiosos na China, principalmente padres e bispos indicados pelo Papa. Infelizmente, nem sempre as notícias são positivas. Eu ainda recebo notícias de algumas comunidades locais. Um de nossos padres teve uma morte misteriosa e suspeita-se que ele tenha sido morto e jogado no rio. Nós rezamos, porque a perseguição em si não é boa, mas pode também trazer muitas bênçãos. Por isso, não devemos ter medo da perseguição. Bring a lot of blessings from God, so we should not be afraid of that.
Dom Sávio diz que muitas pessoas não entendem a estratégia da Santa Sé e nem percebem sua eficácia ao lidar com o governo chinês. Ele assegura, porém, que o Papa Francisco tem grande amor e se preocupa com os católicos da China. Entretanto, alguns bispos e padres acreditam que o Vaticano deveria ter se pronunciado de forma mais contundente sobre algumas situações. Alguns membros das comunidades não oficiais não veem sinais claros do Vaticano. Além disso, há muitos rumores e interpretações, por isso, muitas vezes, eles se sentem abandonados pela Santa Sé. Essa é a informação que recebemos deles. Dom Sávio diz que a grande distância entre a China e o Vaticano, em termos de mentalidade e de cultura, provoca compreensíveis ambiguidades e mal-entendidos. Com isso, agentes do governo chinês se aproveitam destes momentos de confusão para tentarem convencer os católicos a seguirem a política de construir uma igreja independente nacional, alegando que o Vaticano apoiaria tal ação. Dom Sávio enfatiza, porém, que os católicos da China não devem desanimar e lembra que este ano é o 10º aniversário da Carta Apostólica de Bento XVI à Igreja da China, e que nela são encontradas orientações esclarecedoras. Lembra ainda que aqueles que querem ser cristãos autênticos precisam ter coragem de seguir a voz de Cristo, apesar das forças contrárias. O grupo Estado Islâmico já não domina mais em algumas regiões do Oriente Médio. Mesmo assim, refugiados cristãos e yazidis ainda não têm confiança de voltar para casa. A cidade de Mossul e as planícies de Nínive podem estar livres da presença do Estado Islâmico, mas a derrota militar do EI não significa necessariamente a volta à normalidade. No Iraque, duas minorias sabem muito bem disso: os cristãos e os yazidis, vítimas de uma limpeza étnica perpetrada pelos jihadistas. Após passarem 3 anos como refugiados no Kurdistão iraquiano e em outras regiões, o futuro dessas duas comunidades ainda é incerto. O que eles mais gostariam de fazer é retornar às suas casas, porém em segurança. O governador de Nínive pediu uma solução política para conservar todos os membros da comunidade como estavam, sobretudo cristãos e yazidis. Nós retornaremos se houver uma solução política. De acordo com o príncipe Brim, essa solução se traduz em proteção por parte da comunidade internacional para que os yazidis não se tornem novamente vítimas de crime. Essa petição, porém, parece não ter sido atendida. Muitas vezes nós pedimos proteção internacional. Pedimos várias e várias vezes. Fomos aos Estados Unidos, à Casa Branca, mas pelo que parece, eles não puderam ajudar. Esperamos que eles consigam, porque sem proteção perdemos cada vez mais confiança. Um dos primeiros líderes a pedir uma intervenção em nome dessas duas minorias religiosas foi o Papa Francisco. Em janeiro de 2015, ele se encontrou no Vaticano com o príncipe Tassim Said Bek, chefe da comunidade yazidi, e o seu líder espiritual, Sheikh Kato. O filho do príncipe também presenciou a atenção do Papa Francisco ao povo yazidi. Meu pai se encontrou com o Papa e eles conversaram por 1 hora. Ele foi muito solidário e nos disse que cada vez que ajudasse os cristãos, ajudaria também os yazidis. Há 4 meses, nós conversamos por 10 minutos e ele me disse o mesmo. Mas essa é uma questão política, regional e internacional, para a qual uma solução política também deve ser encontrada. Em 2014, dezenas de homens e crianças yazidis foram assassinados pelos jihadistas e as mulheres torturadas e transformadas em escravas sexuais. Estima-se que o Estado Islâmico tenha sequestrado cerca de 15 mil pessoas, e destas, 3 mil permanecem em territórios ainda controlados pelo EI, no Iraque e na Síria. Depois do intervalo, vamos falar de arte e tecnologia.